Então, eu gostaria que nós pudéssemos, se você puder abrir sua Bíblia para acompanhar a leitura do texto, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, Atos 4, e eu quero ler a partir do versículo de número 23, tá certo? É um texto um pouquinho longo, mas nós vamos ler do versículo 23 ao 31. Se você puder abrir sua Bíblia, queria somente aí que os irmãos, quem puder me dar um retorno, estão me ouvindo bem? Tá bem? Amém. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor fala assim: a igreja em oração é o título aí, a epígrafe desse texto. Atos 4, a partir do versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminado. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais um instante, pedindo que o Espírito Santo de Deus fale conosco através da sua palavra. Amém? Por favor, permaneça aí com sua Bíblia aberta para a gente poder compartilhar esse texto e aí também. Vamos lá. Senhor, nós adoramos o teu nome nessa noite, glorificamos a ti, agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que temos nessa noite, estarmos juntos, ó Deus, pessoas de vários lugares, reunidos em um só propósito, de buscar a tua face, ó Deus, de adorarmos ao Senhor com canções, mas também, ó Deus, podermos ser edificados através da tua palavra, podermos ser alimentados, ó Deus, através dela. E nós queremos orar, Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo mais uma vez fale conosco, que a tua palavra, Senhor, venha como uma flecha no nosso coração e que a tua palavra gere em nós, ó Deus, firmeza de fé, que a tua palavra gere, Senhor, nos nossos corações, quem sabe, ó Deus, corações turbados que estejam nessa noite, ó Deus, que gere a tua paz, ó Deus, que seja estabelecida sobre as nossas vidas. Que nessa noite a tua palavra, ela traga consolo, ela traga ânimo, ela traga fortaleza. A tua palavra, Senhor, seja revelada aos nossos corações e que o Senhor, ó Deus, ainda por esse meio, um distante um do outro, mas conectado por esse meio, o teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, para falar conosco e encher o nosso coração de esperança nessa noite. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu sei que é do conhecimento da maioria de vocês de que o livro de Atos, ele é um livro histórico. Na verdade, é o único livro histórico do Novo Testamento. E é um livro que, nos dias de hoje, ela se faz, ou eu penso assim, creio assim,
que se faz necessário nós voltarmos à prática da leitura da palavra de Deus, meditarmos, refletirmos, não é, no que a narrativa está nos ensinando, e à medida que a gente vai lendo essa narrativa, nós vamos, eu tenho certeza, não só nos alimentando, mas a nossa fé ela vai sendo, né, consolidada. Enquanto mais a gente lê a história da igreja primitiva narrado nesse livro, eu tenho certeza que nós seremos encorajados a avançar, a perseverar no meio das lutas e principalmente no meio dos dias difíceis que nós temos vivido nesse tempo, né? Principalmente no quadro político da nossa nação, principalmente conflitos que vivenciamos no seio da nossa família. Outra coisa que a gente pode ver a diversidade de religiões, de seitas que tem se levantado nesse tempo e tentado confundir as bases fundamentais da fé cristã. Então, se faz necessário nós olharmos para o livro de Atos e sermos alimentados e a nossa fé ser consolidada. Até porque logo no início do livro, lá no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 42, o texto vai nos informar que essa igreja, que é uma igreja, né, apesar das suas lutas, apesar das suas falhas, é uma igreja modelo, era uma igreja que o capítulo 2, versículo 42, vai dizer que era uma igreja que perseverava na doutrina. Era uma igreja que era zelosa pela doutrina, era uma igreja que mantinha a comunhão uns com os outros, era uma igreja que a gente vai ver que eles partilhavam daquilo que eles tinham, diz que eles compartilhavam o pão. Havia nessa igreja testemunho, todas as vezes que essa igreja se reunia, havia edificação, porque cada um compartilhava o que Deus estava fazendo, não somente no meio dos judeus, mas também no meio dos gentios. E quanto mais testemunho ouviam, a fé ia sendo consolidada, ia sendo vivificada. A gente vai ver que essa era uma igreja que era marcada por milagres. E o Deus que fazia milagres lá no passado continua sendo o mesmo Deus hoje. A irmã leu uma lista de pedidos de oração e eu sei que vocês têm clamado a Deus e o nosso Deus não está indiferente ao nosso clamor. Ele ainda hoje intervém, faz milagre para que o seu nome seja glorificado. Então, a igreja primitiva era uma igreja marcada pela sua perseverança. E isso incluía, irmãos, muitas e muitas adversidades que eles passavam, assim como nós passamos nos dias de hoje. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver que mesmo no meio das lutas, sabe o que havia nos lábios daquela igreja? Canções para o Senhor. Diz que eles louvavam a Deus. Era uma igreja que vivia com singeleza de coração, mas era uma igreja também que orava, era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, mas o texto diz que ela perseverava nas orações. E é isso que eu sei que esse ministério separa sempre um tempo, não é? Semanalmente, às vezes diariamente, para estarem clamando uns pelos outros, buscando a face de Deus. E essa igreja que tinha louvor, que tinha doutrina, que tinha comunhão, essa igreja que havia milagres, prodígio, havia temor do Senhor, havia clamor a Deus, era uma igreja que não era ou fazia tudo isso em meio à bonança. Porque você vai lendo e logo desde o princípio a gente vai ver que era uma igreja marcada pelo quê? Por distorções da verdade. Veja como é atual. Essa igreja primitiva, esse livro de Atos a gente precisa ler porque continua sendo atual. Essa igreja, muitos distorciam a verdade do evangelho que era pregado de maneira genuína pelos apóstolos. Era uma igreja que era marcada por oposições. Muitas oposições se levantavam, e o texto, o capítulo 4, o contexto dele, o qual nós lemos, vejam, esses apóstolos,
Pedro e João, eles estavam presos exatamente, sabe por quê? Porque haviam feito um milagre, Deus havia operado através deles, curando um coxo que esmolava na porta do templo, e o texto vai dizer que levantaram-se alguns opositores exatamente porque eles pregavam com ousadia o nome de Cristo, falavam acerca da ressurreição do Senhor, eles anunciavam Jesus, e o texto diz que prenderam eles, recolheram ele no cárcere, não é? E depois eles foram levados diante das autoridades para serem interrogados, ou seja, era uma igreja marcada por oposições. Não é diferente nos dias de hoje. Muitos são os bombardeios, os opositores, os inimigos da se levantam para quê? Para tentar afetar a igreja, para tentar bombardear a nossa fé. Então, essa igreja era uma igreja que perseverava na oração, na doutrina, no partilhar do pão, no temor ao Senhor, mas era uma igreja que foi duramente perseguida por causa do evangelho. A gente vai ler o livro de Atos e vamos ver, não é? Quantos foram presos por pregar a Cristo, quantos até mesmo como o primeiro mártir da igreja, Estevão, por pregar a verdade do evangelho. Então, era uma igreja que vivia debaixo de ameaças e havia imposições sobre ela. É tanto que a gente lê no versículo de número 17, e o texto vai dizer no capítulo 4 que eles ameaçavam os apóstolos, como também ordenaram para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas sabe qual foi a postura desses homens que perseveravam na doutrina, no partir do pão, no temor e louvando a Deus e nas orações? Diz o texto no versículo de número 20 que Pedro, ele pronunciando, João disse: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos da parte do Senhor. Era uma igreja marcada, né, por uma perseverança, por uma persistência em não negar a fé, em não negar a confiança que eles tinham no seu Deus. Então, em meio a tudo isso, o texto que nós lemos nessa noite nos informa exatamente que depois de sofrerem ameaças e depois das imposições das autoridades, eles soltam aos nossos irmãos, a Pedro e a João, e o versículo 23 diz assim, que uma vez soltos, eles procuraram os irmãos e contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes. Então, aqueles irmãos, eles foram soltos e de aí por diante, eles voltaram, foram se reunir com a igreja e enquanto se reuniam, eles davam testemunho do que havia acontecido com eles. Mas sabe o que é que me chama a atenção? É que quando eles ouviram o testemunho, eles não ficaram atemorizados. Quando eles ouviram o testemunho do que havia acontecido com Pedro e João, do que haviam, as ameaças que haviam sofrido, as pressões que tinham sentido, o texto diz que eles não murmuraram, eles não reclamaram ao ouvirem o testemunho. Diz que eles se renderam em humilhação e em oração, foram buscar a face de Deus, foram clamar ao Senhor. O texto diz que eles levantaram a voz unânimes, estavam juntos na oração. E quando eles fizeram, ou quando eles foram orar, haviam palavras de declaração, de reconhecimento de quem era o Deus a quem eles serviam. Então, sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que muitas vezes, quando nós ouvimos um testemunho de um irmão, às vezes seja ele de vitória ou seja ele de desafio, um pedido de oração ou algo, uma oposição que enfrentou, nem sempre a gente tem essa postura, e isso falou muito ao meu coração, de que diante daquela notícia que receberam, não é que os irmãos haviam sido soltos, apesar de tudo que haviam passado ali. O texto diz que eles levantaram a voz e oraram juntos. Às vezes a gente diz assim, olha, eu vou orar por você, viu?
Que bênção, irmão. Depois eu vou orar por você. E às vezes a gente não se junta logo e faz uma oração de gratidão ou de clamor ao Deus que pode, né, reverter as situações. Então, quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai perceber que essa era uma igreja marcada por uma vida de oração. E nós, igreja do século 21, precisamos ainda nos colocar na brecha, estar juntos nas orações e principalmente nesse tempo em que as lutas elas se intensificam, né? Então a gente percebe que aquela igreja ela não cessava de orar, independente das circunstâncias. Então, irmãos, a oração ela deve ser o respirar da igreja, né? Então a gente precisa entender que oração é uma prática diária que nós precisamos, é um meio de graça com uma via de mão dupla, é a gente falando com o nosso Deus, nos rendendo diante do nosso Deus, mas aqui pelo texto lido, enquanto a gente fala com Deus, Deus também fala conosco. O Senhor ministra as nossas vidas, o Senhor dá direção, o Senhor confirma qual é a vontade dele para a nossa vida, não é, para esse tempo. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos aprender a orar com os nossos irmãos da igreja primitiva. E a primeira coisa que me chama a atenção no texto é, dentro dessa estrutura da oração, a gente vai ver que na oração eles revelaram o caráter do Deus a quem eles serviam. E aqui fica a pergunta para a nossa reflexão nessa noite. Quem é o Deus a quem você serve? Até onde nós conhecemos o Deus a quem oramos, clamamos e buscamos a Ele? O texto vai dizer que quando eles ouviram, preste atenção no versículo 24, eles levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Sabe aqui, irmãos, o que chama a atenção é que, enquanto eles oravam, dentro dessa estrutura, eles começaram a orar reconhecendo quem era o Deus. Eles sabiam e a declaração deles era: eles reconheceram que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós muitas vezes, igreja, cantamos algumas canções, e eu disse isso quando preguei na conferência, na Batista Missionária Nacional, aí em Petrolina. Às vezes a gente canta e a gente não para muito para refletir no que é que nós estamos dizendo. E como igreja, muitas vezes nós adoramos ao Senhor dizendo com toda intensidade, e às vezes choramos, dizendo: Tu és soberano sobre a terra, céus, tu és Senhor. Ele é soberano. Estamos reconhecendo de que, como Deus soberano, todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Não há nada que aconteça que o nosso Deus não saiba, não há nada que passe que o nosso Deus ele não veja. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. E a igreja primitiva reconhecia em meio às ameaças, em meio às dores que enfrentaram, em meio, né, às oposições, às perseguições, eles ouvem tudo aquilo e oram ao Senhor dizendo: Tu, soberano Senhor. Eles reconhecem que Deus é soberano, de que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eles ainda declaram: Tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Eles reconhecem que Deus não somente é soberano, Senhor, mas o Senhor é criador de todas as coisas. Na oração, a gente vai perceber que eles não somente falam desses três aspectos do caráter de Deus, eles dizem: Tu também ainda hoje é o Deus que se revela, porque o que eles haviam enfrentado, o que eles estavam passando era o cumprimento. Dizem no versículo de número, tu disseste intermédio do teu
Espírito. Ele cita aqui o Salmo de número 2, somente um trecho. Ele disse: tu disseste por boca do teu Espírito, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo, as coisas que iam suceder. Ou seja, eles estavam reconhecendo a soberania, a criação, o Deus que se revela. Eles declaram o Deus sobre tudo. É tanto que no versículo de número 28, ele disse: tudo isso que sucedeu com o Cristo, com o nosso Senhor, isso não. Eles disse: não surpreende. Sabe por quê? Porque tudo o que fizeram contra ele foi exatamente para cumprir aquilo que a tua mão e o teu propósito havia determinado. Nada surpreendeu o nosso dia. Dessa perspectiva, irmãos, que nós precisamos, quando vamos buscar a face do nosso Deus, às vezes, principalmente nos últimos tempos que estamos vivendo, é tanto bombardeio que a gente escuta da mídia, e às vezes tenta desestruturar, tenta como que nos fazer ou gerar um temor, nos apavorar, que parece que as coisas estão fora de controle. Não, o nosso Deus tem tudo debaixo do seu perfeito controle. Precisamos crer, e quando oramos, revelamos o caráter desse Deus. Senhor, essa é o caos que está estabelecido, essa é a situação que temos passado. Mas sabe o que, Senhor? Tu és soberano sobre essas coisas. Tu tens o domínio sobre tudo. Tudo que nós estamos enfrentando hoje, Senhor, é aquilo que o Senhor mesmo já havia revelado na sua palavra. É reconhecer que Deus, não apenas ele sabe o futuro, mas o Senhor, ele ordenou todos os acontecimentos da história. E os irmãos, os nossos irmãos da igreja primitiva, oravam reconhecendo isso. Nada surpreende. Nada, absolutamente nada. Surpreende eu e você, mas ao nosso Deus, jamais ele é pego de surpresa. Ele conhece todas as coisas. É por isso, meus irmãos, que todas as vezes que nós dobrarmos os nossos joelhos, todas as vezes que direcionarmos uma oração ao nosso Deus em buscando a sua face, não esqueçamos de quem é. Tenha muito bem definido na sua mente, no seu coração, no seu espírito, quem é o Deus a quem você serve. Os irmãos oravam, depois de receber uma notícia tremenda do que os apóstolos haviam passado, as ameaças que sofreram, as proibições que vieram sobre ele, né? E a maneira como eles se posicionaram. Nós permaneceremos adorando a Deus, anunciando o seu nome, declarando a sua grandeza, o seu senhorio sobre todas as coisas. O nosso Deus, ele é soberano, criador, onisciente, onipotente, né? Precisamos declarar os atributos do nosso Deus enquanto oramos. O Deus todo-poderoso, o Deus eterno, o Deus imutável, é declarar quem é. Precisamos aprender a orar, irmãos, dizendo: Senhor, revela-nos quem és tu. Me leva a um patamar mais alto de conhecimento do Senhor. Me leve a mergulhar em águas profundas, ser quem é o Deus a quem eu sirvo. Esses irmãos, eles oravam porque eles sabiam que o seu Deus é o Deus que intervém, é Deus soberano, é Deus criador, é o Deus que se revela e é o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Mas sabe a outra coisa que me chama a atenção nessa oração? É que, irmãos, quando a gente continua olhando, a gente pode perceber, irmãos, que o nosso Deus, ele não está alheio aos seus medos. Quem aqui não tem medo de alguma coisa? Medo do futuro, medo de não dar certo, medo para tomar algumas decisões, vem aquele temor. Todos nós passamos, não é, momentos em que, como que a nossa estrutura, ela se abala, mas é importante nós olharmos para o texto e perceber uma outra característica
aprender com esse modelo da oração da igreja primitiva. Eu queria que você olhasse aí para o versículo de número, por favor, o versículo de número 29. Agora, eles saem, não é? Depois de declarar a visão de quem é o Deus a quem eles serviam, me chama a atenção que agora eles começam a fazer uma oração e dentro dessa oração eles são muito verdadeiros, declararam o caráter de Deus, mas agora eles têm uma verdade a declarar, uma realidade que eles estavam vivenciando, mas havia uma humildade que declarava também a sua dependência de Deus. No versículo 29, ele disse assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Havia uma ameaça constante contra a igreja. Ele disse: olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. Eles disseram: quem é Deus? Mas agora, a fé que eles tinham em Deus não negava uma realidade que eles estavam vivendo. A fé em si, ela não nega uma realidade. Essa é a realidade que estamos vivenciando. Mas o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, é o Deus que o profeta Isaías declarou de uma maneira maravilhosa, que desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu. Né? Não se pôde perceber um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Havia uma realidade. Então, todos nós enfrentamos e passamos situações. E agora, depois que eles reconhecem, Senhor, tu és o Deus soberano, tu tens o domínio. Mas, Senhor, olha e vê as ameaças que nós estamos sofrendo. Eles apresentam diante de Deus a sua causa. Eles vão diante de Deus confiantes em quem é o seu Deus e eles pedem ao Senhor, dizendo: olha as ameaças que nós estamos sofrendo. Olha os opositores. Olha, Senhor, aqueles que estão tentando confundir e fazer frear a tua obra. Olha, Senhor, para eles. Olha aqueles que estão tentando nos intimidar. Olha do céu, Senhor, e veja aquilo que nós estamos enfrentando no seio da família, lá no nosso trabalho. É orar contando para Deus, abrindo o coração em verdade, em sinceridade, até porque, irmãos, quando a gente lê o Salmo 139, o versículo 4, a gente precisa ser muito transparente diante do nosso Deus e verdadeiro. O salmista disse assim: ainda a palavra nem me chegou à boca, o Senhor já sabe todas as coisas. Então, conta, abre o coração, Senhor, essa é a minha realidade. É isso que eu estou passando, mas a minha realidade não define, não muda quem é o Senhor na minha vida. As minhas dores, elas não são maiores do que o Senhor e eu continuo confiando, por quê? Porque eu sei que o Senhor tem bálsamo para minha alma, o Senhor tem refrigério, o Senhor é o bom pastor que me guia a águas tranquilas, eu continuo confiando, Senhor, mas essa é a minha realidade. Eles vão lá e contam para o Senhor na oração, dizendo: Senhor, olha para as suas ameaças. Olha o pedido de oração dessa igreja. Foi um pedido humilde, bem verdadeiro, mas com muita humildade. E eles oram pedindo para que Deus, não é que Deus viesse e, como é que eu vou dizer aqui, aquela oração que foi feita, não é? Quando você lê no Evangelho de Lucas, capítulo, a gente vai ver que Jesus pede para os discípulos irem adiante dele, entrar numa aldeia de samaritanos, e quando eles chegam lá, os samaritanos não querem receber Jesus. Aí diz que um dos apóstolos, né, João, vai dizer assim: Senhor, o Senhor quer que a gente clame fogo do céu e consuma esse povo? Aí Jesus disse: não, eu nem sei de que espírito vocês são. Porque o Filho do Homem não veio para destruir, ele veio para resgatar, salvar a alma do homem. Então, essa igreja ora dizendo assim: Senhor, não é para destruir, não. Aí eles: não, mas olha a ameaça deles.
nos assusta, mas não assusta o Senhor. Tenta desestabilizar-me, mas não desestabiliza o meu Deus. Então eles clamam, apresentam diante de Deus, mas não somente eles pedem para Deus ouvir ou olhar as ameaças. Há um segundo pedido. Ele diz assim no versículo 29, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha a oração deles. Senhor, não é que a gente desista, que o problema nos paralise, não. Não é que as ameaças nos deixem como que estáticos. Não, Senhor, a gente quer avançar. Sabe o quê? Eles pedem ao Senhor. Ele disse, nós somos teus servos, então nos dê coragem, nos encoraje, nos reanime, nos fortaleça, nos dê, Senhor, a ousadia para, mesmo diante da adversidade, continuar declarando a tua palavra, quem o Senhor é, não se vergonhando do Deus a quem eu sirvo, declarando a tua grandeza. E aí é quando ele introduz aqui um terceiro pedido, ainda nessa oração, nessa petição. Ele disse: a gente quer que o Senhor olhe a ameaça, a gente quer, Senhor, que o Senhor nos dê ousadia. E ainda, no versículo de número 30, ele disse: enquanto, Senhor, isso, estenda as suas mãos e faça milagres, prodígios, sinais. Vai lá, Senhor, faça. Então, a oração dessa igreja não foi uma oração pedindo vingança, tampouco destruição. A oração deles, sincera, verdadeira, humilde, eles pedem misericórdia a Deus e Deus se agrada da sinceridade do nosso coração, da verdade no íntimo. É isso que a palavra declara, que o nosso Deus se agrada da verdade no íntimo. E Deus se agrada, não é? E aí quando a gente olha, é só você continuar lendo depois do capítulo 4, que Deus ouviu o clamor do seu povo. Eles pediram para Deus olhar a ameaça, para Deus poder dar ousadia. Essa igreja avançou. Ela avançou de uma maneira tão poderosa, ninguém pôde deter, e aqui estamos nós hoje, glorificando a Deus. Porque essa igreja, essa história continua sendo escrita, essa história não mais, quando eu digo que a igreja, a história da igreja continua sendo escrita, não mais escriturística, não mais no cano sagrado, mas aí marcado pela presença de Deus e o Senhor fazendo sinais e maravilhas ainda nos dias de hoje, confirmando de que Ele é Deus. Deus se verdade no íntimo. E o texto vai dizer que a oração deles era para que Deus olhasse, era a ameaça, era para que Deus concedesse ousadia em meio às lutas, era para que Deus, enquanto isso, enquanto eles declaravam a palavra de Deus, o Senhor fizesse milagres, o Senhor operasse, né, eu trouxesse ali curas, sinais, prodígios, e por intermédio do nome do Senhor Jesus Cristo, né? E quando a gente conclui no versículo de número 31, Deus respondeu à oração sincera daqueles irmãos. E é muito interessante que o Senhor confirmou de que a oração deles foi agradável e aceitável diante da sua presença. O versículo 31 diz assim, que tendo eles orado, olha que detalhe interessante, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Era Deus confirmando, a oração chegou diante de mim. Eu me agradei da petição do coração de vocês. Eu me agradei do louvor que vocês dirigiram a mim em sinceridade e em verdade. Diz que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Mas não foi somente Deus confirmando com um tremor. O texto vai dizer assim, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez o Senhor confirmou e houve um mover maravilhoso. Eu fico imaginando que coisa tremenda houve naquele lugar enquanto eles adoravam a Deus, logo após saírem de uma prisão e de estarem debaixo de ameaça. Eles não
ficaram parados. O texto diz que eles buscaram a Deus e aí não somente ficaram cheios do Espírito, mas o texto conclui dizendo assim: e com intrepidez, eles pediram intrepidez. E com essa intrepidez, com essa ousadia, eles anunciavam a palavra de Deus. Eles não ficaram parados. Então, aqui, quando nós lemos esse texto, e eu quero já partindo para encerrar a nossa, que fique bem marcado no seu coração. Nós não estamos clamando a um Deus que é mudo, tampouco que está indiferente, tampouco que os seus ouvidos estão tapados para que não possam ouvir, tampouco Deus a quem clamamos, a palavra diz que o seu braço não está encolhido para que ele não possa nos abençoar. Vale a pena gastar tempo buscando a face do nosso Deus, apresentando diante dele, não é, as nossas causas. Mas quando você vai orar, a gente precisa ir em fé. A gente precisa ir declarando e com base bem consolidada as nossas bases no conhecimento que a gente tem acerca desse Deus. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus a quem estamos clamando nessa noite? Quem é o Deus ao qual nós lemos uma lista aí, que muito mais do que ser conhecida por nós, os pedidos de oração, já é conhecido cada um deles no céu pelo Pai Celestial. O Senhor conhece e no seu tempo, para fazer a sua vontade, aquilo que está em conformidade à boa vontade do Senhor, com ele é o sim e o amém para a glória dele. Ele faz para que o seu nome seja glorificado. Assim que não cessemos de orar, não deixemos de declarar quem é o Deus a quem nós servimos. Porque o nosso Deus, ele é o Deus que quando nós o buscamos e estamos buscando, né, e estamos bem alinhados à sua vontade, ele responde o clamor do nosso coração. E não foi somente aqui. Você vai ler mais adiante no livro de Atos que o apóstolo Paulo ele orou. Silas está lá na prisão por ter feito bem, ter libertado uma jovem da escravidão de Satanás, foi parar em uma prisão, mas a prisão havia um propósito de Deus. Veja, o nosso Deus ele tem o controle da história nas suas mãos. Havia um propósito de Deus para alcançar o carcereiro e toda a sua família. Mas o texto diz que eles oravam, buscavam a Deus, louvavam a Deus, Paulo e Silas amarrados, não é? E ali presos, e o texto diz que enquanto eles oravam e adoravam a Deus, foi o que aconteceu? Estremeceu, o de cadeias se romperam, liberdade foi declarada naquele lugar, não somente de cadeias físicas, mas cadeias espirituais foram quebradas para a glória do nosso Deus responde clamor. Clamor que está alinhado à vontade dele. A igreja perseverava em oração. E que seja assim em nós, não é? Que eu e você não venhamos nos paralisar, parar no meio do caminho. Porque a gente sabe quem é o Deus a quem nós estamos clamando. Amém? Que Deus abençoe o teu coração. Que essa palavra ela tenha alimentado a tua fé, assim como alimentou a minha, enquanto eu preparava essa reflexão para nós nessa noite. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.